Podemos, então? Bom, quero dar uma boa tarde, saudar a presença de todos aqui, nesse nosso evento, agradecendo a presença, de todos que foram convocados, nossos blogueiros, especialistas em mídias sociais. Eu gostaria de dizer que essa é mais uma etapa nessa iniciativa do Ministério da Cultura, de experimentar e se exercitar e se apropriar dessas tecnologias de interatividade que a internet proporciona, e destacando que aqui nesse momento nós estamos celebrando o lançamento do Fórum da Cultura Digital Brasileira, É uma iniciativa do Ministério que convoca uma reflexão coletiva ampla sobre essas novas perspectivas trazidas pelo paradigma digital e pela conexão em rede. A ideia é fomentar a participação de todos os interessados em um processo inovador de construção colaborativa de políticas públicas. Então, aqui para esse lançamento, nós escolhemos esse formato, que também é um formato inovador, é a primeira coletiva de um ministro de Estado com blogueiros, lembrando que isso aqui a gente pode querer até mudar um pouco, não uma entrevista coletiva, mas uma conversa aberta, onde não somente nós receberemos perguntas, o ministro receberá perguntas, mas como o ministro também poderá perguntar a vocês algumas coisas, ou seja, é uma conversa realmente, uma interatividade, como nós estamos acostumados a fazer na rede, Bom, então, vamos passar então agora a palavra ao ministro, que abre aqui os nossos trabalhos. Alô, boa tarde a todos e a todas. Eu queria entortar um pouco a proposta inicial ali feita pelo Júnior. Primeiro, não é uma conversa com o ministro, é conversa com o Ministério. Muitas das questões eles podem responder melhor do que eu, porque são eles que operam e dentro do Ministério funciona com a razoável autonomia essa parte que está construindo as políticas digitais. Obviamente a gente está sempre retomando o fio da meada, conectando com as outras políticas, mas a velocidade com que as coisas exigem e a melhor maneira de trabalhar não seria fortalecer a dimensão hierárquica, mas sim a capacidade autônoma das partes do Ministério em desenvolver as políticas do Ministério em cada área. Então eles aqui são tão, ou até mais do que eu, vocês vão perceber rapidamente isso, os que formulam e levam à prática essa relação que o Ministério está procurando ter com toda a cultura digital, com todas as dimensões, não só no sentido de assimilar as novas tecnologias, mas também estimular que a sociedade assimile, levar para dentro do governo essa discussão e criar a possibilidade dos artistas, dos que se expressam através dessa base que tenha apoio e estímulo por parte do Ministério e de toda a estrutura de fomento. Eu primeiro queria dizer que agradeço o debate que foi feito pelos blogs sobre a reforma da Lei Rouanet. Se não existisse a internet e os blogs, certamente nós teríamos sido cercados no início do debate. A grande mídia veio para cima para tentar caracterizar a proposta como uma proposta de dirigismo cultural, como uma proposta que ameaçava a política de patrocínio, que seria um retrocesso. A primeira iniciativa foi tentar desenvolver um medo, seguindo um pouco uma experiência anterior que tinham desenvolvido e que conseguiram isolar o Ministério numa outra tentativa de criar uma regulação para a economia do audiovisual. O problema é que dessa vez nós estávamos preparados para o enfrentamento, mas o que decidiu mesmo foi uma segunda capilaridade de comunicação que não foi a grande mídia. Nós começamos a dialogar pela internet com todas as regiões do Brasil, percebemos que o debate foi para dentro da rede, os blogs repercutiram, muitos desfavoráveis à proposta do Ministério, mas o mais importante não era que fosse favorável ou contra, mas sim a força que criou de um sistema de debate mais aberto, com possibilidade de intervenções dos artistas e de vários protagonistas que têm relação com
e isso foi dando uma tônica envolvendo uma quantidade de pessoas bem maior do que as pessoas envolvidas a partir da leitura da grande mídia ou até mesmo da televisão, e isso foi possibilitando o debate evoluir. Evidentemente que o Ministério também organizou debates presenciais em todo o Brasil. Passamos em torno de 20 estados do Brasil. Tem quase 5 meses que eu só faço viajar e debater com 1.000, com 500 pessoas, com 700, com quase 2.000 pessoas. Esse debate presencial também teve uma importância grande, mas o debate presencial, inclusive, foi enriquecido por um debate que já estava constituído pelos blogs, pelo conjunto das intervenções na rede que acabaram acontecendo. Então, eu senti na prática, na condução de um debate importante para a cultura brasileira, que em última instância é democratizar o acesso aos recursos, aos bens e serviços que o Ministério disponibiliza. O nível de concentração é excessivo e a rede mostrou uma eficiência comunicacional impressionante. Inclusive os jornais regionais pararam de reproduzir a grande imprensa e passaram a ter outras fontes de informação importante que alimentaram a participação desses órgãos da imprensa escrita e de rádio e de televisão. Muitos citavam os blogs que estavam, de alguma maneira, reverberando e discutindo e criando um sistema paralelo. Paralelo a isso, eu chamo isso a atenção porque para nós foi muito importante construir política pública utilizando esse potencial que a rede cria. Foi importantíssimo. Criou uma possibilidade da gente ir mais longe. Hoje já é hiperconsolidado. As distorções, já ficou claro no debate que se tratava de fato de uma proposta de democratização. Os aspectos, inclusive a fragilidade do Ministério na prestação de serviço também surgiu de uma forma muito intensa, que nós assimilamos isso no debate, de que o Ministério tem um dever de casa nesse processo, e isso foi muito bem caracterizado nesse debate. A necessidade de uma distribuição mais justa dos recursos e dos bens e serviços do Ministério. Para nós, do Ministério da Cultura, é essencial não só como um território de comunicação, mas de expressão cultural. Uma parte dos artistas brasileiros hoje estão migrando para a expressão em base digital ou em uso das novas tecnologias. É preciso apoiar esse processo. Esse processo tem uma capilaridade internacional muito grande, que coloca o Brasil dialogando diretamente com redes de museus, estruturas de comunicação e de expressão cultural no mundo inteiro. O Ministério está atento a isso, está procurando. Acabamos de fechar aqui uma parceria. Nós vamos levar o evento para as comemorações de Brasília de Paruano. O aniversário de Brasília, que vai ser uma comemoração internacional pelo que ele significa de sonho tecnológico, de grandeza do Brasil. É importante atualizar a comemoração para que a gente não se volte para o passado, para um determinado momento, e acabe se tornando uma comemoração saudosista. Talvez seja exatamente a renovação do sonho de Brasília, dessa grandeza brasileira, dessa singularidade brasileira, dialogando com o mundo inteiro, e as artes digitais podem cumprir um papel importante nessa conexão atualizada do Brasil. Então, vamos ter aqui uma boa conversa.